ok? Então, eu falei com vocês na aula passada de colisões, tá bom? Então, eu vou deixar ainda aqui para eu ver vocês no Meet e no PowerPoint ao mesmo tempo. Então, verifiquem aí no caderno de vocês se na aula passada eu comecei a falar de colisões e falei de velocidade relativa. Eu acho que eu falei, pelo que eu me recordo, eu falei de velocidade relativa. Coeficiente de restituição, né? O que era esse coeficiente de restituição que aparecia, que era uma expressãozinha que eu usava quando eu tinha colisões. Classifiquei as colisões em 3 tipos: elásticas, inelásticas e parcialmente elásticas. Pus algumas situações de colisões parciais, quando eu expliquei, perfeitamente elásticas e inelásticas. E aqui é um resumão, né? Na colisão elástica, tudo se conserva, isso é, quantidade de movimento se conserva, energia cinética se conserva, e o coeficiente de restituição vale 1. Na colisão totalmente inelástica, né, ou perfeitamente inelástica, tem a colisão, os dois se movimentam juntos. Então, nesse tipo de colisão, não conserva energia cinética. E o coeficiente de restituição, ele vale 0. E na parcial, não existe conservação de energia cinética, eles colidem, mas vai cada um para um lado. E aí uma parte da energia cinética vira térmica, vira sonora, e o coeficiente de restituição é qualquer valor entre 0 e 1. Então, vocês devem ter feito aí no caderno de vocês uma tabelinha que eu pedi para vocês fazerem, onde vinha o nome da colisão elástica, e aí eu dizia, energia cinética antes da colisão é igual a energia cinética depois da colisão, e também dizia que o coeficiente de restituição era 1. Na inelástica, escrevi errado aqui, inelástica, a energia cinética depois da colisão era menor do que a energia cinética antes da colisão, e o coeficiente de restituição é 0. E na parcial, a energia cinética depois da colisão é menor do que a energia cinética antes da colisão. E aí o coeficiente de restituição é qualquer valor entre 0 e 1. Em todas elas, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, é para ter uma tabelinha com essas informações aqui no caderno de vocês. E o coeficiente de restituição é a velocidade relativa depois da colisão, dividido pela velocidade relativa antes da colisão. Antes da colisão tem que ter uma aproximação para que a colisão aconteça, e depois da colisão existe um afastamento. Colidiu e eles se afastam. E aí eu colocava aqui o símbolozinho de módulo, que era para não ficar com nenhuma velocidade negativa. Tem essas anotaçõezinhas no caderno de vocês, uma tabelinha com energia cinética, quantidade de movimento, coeficiente de restituição e os tipos de colisões. Anotem aí num cantinho também como é que se calcula energia cinética. Quem não lembra, é mv² sobre 2. E quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Lembrando que quantidade de movimento são vetores. Eu quero que coloque um pontinho para mim no chat quem tem essas anotações já feitas no caderno, sobre impulso, quantidade de movimento, energia, tipo de colisão. Vamos lá, quero saber quem tem isso anotadinho no caderno, ou quem tirou print de aula passada. Tá bom? Quem tirou print, depois anota no caderno, tá? Anota bonitinho ali no caderno. Joia. Então, na aula de hoje, eu vou fazer exemplos de colisões, tá bom? Então, eu vou começar a aula com algumas questões que a gente chama de questões comentadas. Aqui está feito já no PowerPoint, eu vou levar para a lousinha
e vou fazer de novo aqui na lousinha para vocês esses exercícios. Eu estou gravando a aula, né? Sim, espero. Então, vamos lá. Estou trazendo um exercício para cá de colisões. Eu gosto bastante desse primeiro exemplo, porque esse primeiro exemplo, ele mostra que a gente confunde algumas coisas quando a gente pensa em colisão. Eu vou colocar a tela cheia, depois eu reduzo para ver o chat, tá bom? Opa, não quero PowerPoint, não. Eu quero só a minha luzinha cheia aqui. O que diz esse primeiro exemplo que eu separei aqui para vocês? O exemplo diz o seguinte: uma bola de massa 4 kg desloca-se com uma velocidade de 2 metros por segundo num plano horizontal, sem atrito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu resolvo um exercício de física, eu, Gláucia, cada um tem sua técnica, é separar as informações. Então, existe uma bola, a massa dela é 4 e a velocidade dela é 2. E ela está num plano horizontal. Então, eu gosto de desenhar. Está ali um plano horizontal, como se fosse uma trajetória positiva para a direita. Tem aqui uma bola. E o que eu sei dessa bola? Eu sei a massa dela, que eu vou chamar de M1, 4 kg. Vou pôr aqui um vetorzinho nessa bolinha, para indicar que essa bolinha está indo para a direita, sentido da trajetória, com uma velocidade V1 de 2 metros por segundo. Continuando o enunciado, eu parei aqui no primeiro ponto. Colide frontalmente com uma outra bola idêntica em repouso. Idêntica significa de mesma massa. Em repouso significa que ela estava parada. Então, eu tenho essa bola 1, eu tenho uma outra bola 2, idêntica, isso é, mesma massa, porém, ela está em repouso. Vou chamar ela de bola 2, velocidade 0. Não desenhei nenhum vetorzinho. Então, isso aqui era a minha situação inicial. Isso aqui é antes da colisão acontecer. Ok? Aí, o que o problema está me dizendo? Que colide, né, com uma bola em repouso e prossegue o seu movimento na mesma direção e no mesmo sentido. Então, ele já está me dando uma informação do que aconteceu depois da colisão. Então, teve uma colisão com uma bolinha que estava parada, e depois da colisão, essa bolinha 1 prosseguiu na mesma direção e no mesmo sentido, porém, a velocidade dela passou a ser 0,5 metros por segundo. O problema não falou que perdeu massa, então eu vou continuar admitindo aqui que a massa da 1 continua sendo 4 quilogramas. Calcule a velocidade final da segunda bola. Quer dizer, se a bolinha 1 continuou na mesma direção e no mesmo sentido, isso quer dizer que a bolinha 2, com certeza, adquiriu uma velocidade maior do que a da bolinha 1 de 0,5 agora, tá? Eu tô pondo V2 com apóstrofo em cima. Só um minutinho, gente. Filho, eu tô dando em aula, eu não posso falar com você. Então, você volta para lá e se vira. Tá? Então, voltando aqui, desculpa, gente. Então, ele quer saber características da velocidade da segunda bolinha. Tá? Desenhei um vetor maior, por qual motivo? Porque depois da colisão elas vão se afastar. Então, eu fiz um desenho da situação inicial, fiz um desenho da situação final, que seria depois da colisão. Eu não sei se a colisão é elástica, se a colisão é inelástica, o que aconteceu nessa colisão. Ele quer, inclusive, que eu conclua isso. Mas uma coisa é fato, tá? Independente da colisão, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Independente da colisão, a gente sabe que toda quantidade de movimento que existe antes deles colidirem, existe depois. E por que que isso acontece? Porque não tem impulso, só tem amparação e reação. A bolinha 1 bateu na 2, isso foi uma ação. E eu tive a reação, a 2 bateu na 1. Como é que eu calculo mesmo quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Lembrando que são vetores. Quem tem movimento antes da colisão? Antes da colisão tem movimento a bolinha 1
e tem movimento a bolinha 2, e as duas estão separadas. Por isso que eu escrevi, ó, Q1 mais Q2. Depois da colisão, elas não ficaram juntas, ele não falou para mim, elas grudaram. Né? Ele me disse que a V1 está com 0,5, e o V2 ele quer saber. Então, eu vou admitir que elas continuam separadas. Então, tem movimento A1 e tem movimento A2 depois da colisão. Estou representando depois da colisão por um apóstrofo. Como é que eu vou calcular a quantidade de movimento da 1 antes da colisão? M1V1. Como é que eu vou calcular a quantidade de movimento da 2? M2V2. E depois da colisão? M1, V'1 e M2, V'2. Vamos trocar as informações pelos dados que a gente tem aí no problema. Tenho a massa da 1, é 4. Velocidade da 1 é 2. Massa da 2 é 4. Velocidade da 2 é 0. Isso antes da colisão. Massa da 1, 4. Velocidade da 1, 0,5. Se tivesse invertido o sentido do movimento, eu colocaria um sinalzinho de menos. Como não inverteu, fica mais. Massa da segunda bolinha, 4. Velocidade da segunda bolinha, eu não sei. Como 4 aparece em todos os termos da minha igualdade, eu vou cancelar. Tá bom? Ele aparece em todos. Eu fico, então, com 2 mais 0 igual a 2 mais V'2. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Opa. Aqui é 0,5, não é 2. Aqui é 0,5. Eu cancelei o 4, ficou 0,5. Daqui eu tiro, então, que V2' é 1,5 metros por segundo. Ok? Então, achei a velocidade da segunda bolinha. É fácil achar a velocidade da segunda bolinha, porque ela não depende da colisão, tá? Agora vem um erro muito comum, que é o de pensar o seguinte. Antes da colisão, a bolinha 1 tinha 2 metros por segundo e a 2 estava com 0. Ok? Então, se eu olhar para o meu conjunto tem uma velocidade aqui que seria de 2 metros por segundo. 2 mais 0. Depois da colisão, essa aqui está com 0,5 e a outra está com 1,5. E as duas juntas também dá 2 metros por segundo. Será que isto aqui me diz o tipo de colisão que eu tenho? Essa é a minha primeira pergunta. Será que conservação de velocidade é algo que eu falei na aula? Isso é, toda a quantidade de velocidade que tinha antes é igual à quantidade de velocidade que eu tenho depois? Antes eu tinha 2 e 0, que vai me dar 2, quantidade de velocidade antes, e depois eu tenho 0,5 e 1,5, o que dá uma quantidade de velocidade igual a 2 depois. Pessoal, eu não falei em conservação da quantidade de velocidade, tá? Eu falei em conservação da quantidade de movimento e falei em conservação de energia. Então, o fato de ter dado 2 metros por segundo, o conjunto das velocidades antes, e 2 metros por segundo, o conjunto das velocidades depois, isso não me diz o tipo de colisão. Tá bom? Ah, mas deram iguais, então é perfeitamente elástica. Eu não posso concluir isso. Para eu concluir se uma colisão é perfeitamente elástica, parcialmente elástica ou inelástica, eu preciso olhar as energias cinéticas. Então, a princípio, eu já sei que perfeitamente inelástica não é, porque elas não estão se movimentando juntas. Resta saber se ela é parcial ou se ela é perfeitamente elástica. Duas maneiras. Então, primeira maneira, eu vou olhar conservação de energia. Toda energia cinética antes tem que ser igual à energia cinética depois, para ela ser elástica. Se a quantidade de energia cinética antes for diferente da quantidade de energia cinética depois, ela é parcial. Então, vamos calcular a quantidade de energia cinética antes. Antes, quem tem energia cinética? A bolinha 1
e a bolinha 2 estava parada, né? Então, eu já vou colocar aqui, ó, que a quantidade de energia cinética da bolinha 2 era 0. Então, antes da colisão, só tinha energia cinética a bolinha 1. Como é que eu calculo essa energia cinética? M1 V1 ao quadrado sobre 2. Massa da bolinha 1, 4. Velocidade dela, 2 ao quadrado, tudo sobre 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4 dá 16, que dividido por 2 dá 8 joules. Então, essa daqui é a quantidade de energia cinética antes da colisão. Agora eu vou olhar a quantidade de energia cinética depois da colisão. Quem tem movimento? A1 e A2. Então, eu tenho duas energias cinéticas. E energia não é vetor, tá? Então, como é que eu calculo a energia cinética depois da colisão? M1, V1' ao quadrado sobre 2, mais M2, V2' ao quadrado sobre 2. Vamos substituir os valores. 4 vezes 0,5 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes 1,5 ao quadrado sobre 2. Faz 0,5 ao quadrado, dá 0,25. Vezes 4, divide por 2. Faz 1,5 ao quadrado, vezes 4, divide por 2. Essa continha, no final, vai me dar uma quantidade de energia cinética de 5 joules. O que significa que se antes eu tinha 8 joules e agora eu tenho 5 joules, não teve conservação de energia. Então, a energia cinética antes é diferente da quantidade de energia cinética depois. Como eles estão separados, é uma colisão parcialmente elástica. Tem outra maneira de eu resolver isso daí. Qual é a outra maneira? Não sei se vocês estão tirando print da tela ou não. Eu vou dar aí um tempinho para quem tira fotos da tela. Eu vou resolver o tipo de colisão de um outro jeito, tá? Qual é o outro jeito que eu vou resolver? Vou diminuir aqui um pouquinho a minha tela. Eu poderia não resolver por energia. Eu poderia resolver por coeficiente de restituição, que é a velocidade relativa depois da colisão sobre a velocidade relativa antes da colisão, ou afastamento e aproximação. Então, se eu pensar depois da colisão, eu tenho uma bolinha com 1,5 e a outra com 0,5. Para a bolinha que está aqui atrás, a da frente está se afastando com uma velocidade de 1 metro por segundo. Eu faço uma diferença entre essas duas velocidades, tá? Porque está indo os dois para o mesmo lado. Agora, vamos pensar antes da colisão. Antes da colisão, está lá minha bolinha 2 parada, e a bolinha 1 se aproxima. E ela se aproxima a 2 metros por segundo. Então, para a bolinha 2 que está parada, a 1 se aproxima a 2 metros por segundo. Então, a velocidade relativa antes da colisão vale 2. Olha o que acontece com o meu coeficiente de restituição. Ele é 1 dividido por 2. E 1 dividido por 2, a gente sabe que vale meio. Se fosse uma colisão perfeitamente elástica, ele daria 1. Na colisão parcialmente elástica, ele é 0. Como é que eu sei que ele é 0? Porque eles se movimentam juntos. Ok? Então, eu posso fazer por energia, olhar a energia antes, olhar a energia depois, ou eu posso fazer pelo coeficiente de restituição. Vou dar uma diminuidinha aqui na tela. Pessoal, tranquilo até aqui. Quem entendeu o que eu fiz, não é difícil, gente.
Ok? Coloca um S para mim no chat, quem entendeu o que eu fiz. O coeficiente de restituição demora um pouquinho para vocês se acostumarem a olhar velocidade relativa, mas ele é mais fácil não, diria mais rápido do que calcular as energias, tá bom? Vou fazer mais um exemplo aqui com vocês. Tenho acho que 3 exemplos aqui para fazer com vocês. Deixa eu pegar aqui o segundo exemplo. Vou levar lá para a lozinha. Eu posso apagar essa primeira lozinha? Se alguém estiver copiando, se manifesta. Fala, estou copiando, Glaucio. Às vezes eu não sei se eu estou rápida demais ou não. Só um minutinho. Assim vocês copiam a tela. Peraí. Pessoal, vou lá para o próximo exemplo, tá? Acho que já deu um tempinho aí para vocês printarem, copiarem, não sei que pé vocês estão aí desse lado. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone, fala comigo, escreve no chat, por favor, tá bom? Segundo exemplo, vamos dar uma olhadinha no que esse segundo exemplo de colisões diz para nós. Então, duas esferas A e B, de massas MA igual a MB, que é 2 quilogramas, e velocidades VA 5 metros por segundo e VB 3 metros por segundo, que se movimentam na mesma direção em sentidos, está escrito errado, está escrito opostos, opostos, em sentidos opostos, colidem. Então, vou separar as informações, massa da A e massa da B, velocidade da A e velocidade da B, eu sei que é mesma direção e sentidos opostos, que tá obsotos aí. Vou fazer um desenho. Tá aqui uma trajetória. Vou desenhar uma esfera A. Vou pôr aqui uma velocidade A para ela, de 5 metros por segundo. Massa dela, 2 quilogramas. Tá aqui no meu desenho. Vou pôr na frente dela, aqui do lado direito, uma esfera de massa B, 2 quilogramas, e velocidade de 3 metros por segundo. Por que eu não pus do lado esquerdo? Porque se eu tivesse colocado do lado esquerdo, não ia ter colisão, né? Então, se eu pus a velocidade da A para o lado direito, eu vou ter que pôr a esfera B do lado direito também. Senão, não colidem. Então, fiz um desenho da situação antes da colisão. Agora, continuando. Admitindo-se que a colisão seja perfeitamente elástica. Isso aí é uma informação importante para mim. Colisão perfeitamente elástica já me diz que a quantidade de energia cinética antes é igual à quantidade de energia cinética depois. Isso é uma informação. Ou ainda, que o coeficiente de restituição vale 1. O que ele quer? Ele quer a velocidade da A e da B após a colisão. Aqui é bem legal esse tipo de exercício, porque eu não sei o que aconteceu depois da colisão. Eu não sei se depois da colisão a A continuou para a direita, se a A foi para a esquerda. Sinceramente, eu não sei. Eu vou criar uma hipótese. Eu posso criar a hipótese que eu quiser. Eu vou criar como hipótese que depois da colisão, o A inverteu o sentido do movimento. Isso é, ó, o A foi para a esquerda. Eu estou imaginando isso. E o B, oi? Pergunta. Na primeira situação, o VA ou o VB não teriam que estar com a setinha ao contrário? Porque eles são em sentidos opostos? Na primeira? É. Nessa aqui de cima? Não. Na primeira situação do 2. Ah, eles estão em sentidos opostos? Ele Estão, fala... obrigada. Sim, tem razão. Estão em sentidos opostos. Valeu. Estava escrito lá e eu pus para o mesmo sentido. É isso mesmo, sentidos opostos. Obrigada, viu?
Aí eu estou admitindo, na minha hipótese, que eles vão continuar depois da colisão em sentidos opostos. Só que eu não sei com que velocidade. Ok? Poderia admitir que o A e o B vão para o mesmo lado. Isso aqui é uma outra hipótese. A e B vão os dois para a direita depois da colisão. Posso admitir essa hipótese? Posso. Ficaria estranho eu admitir que o A e o B ficariam para o mesmo lado que o B estava vindo. Mas eu poderia admitir isso também, tá? Mas por que essa minha terceira hipótese ficaria mais estranha? Porque se eu olhar, o A, ele tem mais velocidade do que o B. Eles têm mesma massa. Então fica difícil imaginar dois corpos que estão com mesma massa, colidindo, e os dois, depois da colisão, se movimentarem no sentido daquele corpo que vinha com menor velocidade. Eu não consigo vislumbrar essa hipótese, mas quem quiser adotar essa hipótese, pode. Para mim, fica mais provável ou eles inverterem o sentido, colidiu de frente e cada um foi para um lado, porque eles têm massas iguais, por exemplo, poderia pensar nisso. Ou poderia pensar, olha, eles têm massas iguais, mas como o A tem uma velocidade maior do que o B, então o A vai continuar se movimentando no mesmo sentido do B. Quer dizer, ele inverte o sentido do B. Posso criar qualquer uma dessas duas hipóteses. Deixa eu ver aqui. Eu queria pegar uma hipótese errada. Eu não lembro qual que é a hipótese errada. Todas as hipóteses, elas dão certo, tá? Quando a gente diz hipótese errada, é porque a gente está admitindo sinais diferentes aí para as coisas. Deixa eu admitir. Peraí, que aqui eu já tinha trocado. Peraí, que eu não gosto que ele faz o desenho para mim. Eu vou admitir que o A foi pro lado, pro mesmo lado que o B. Vamos ver o que isso aqui vai dar. Vamos admitir que teve a colisão e o A foi para o mesmo sentido do B, tá bom? Quem quiser admitir do contrário, pode admitir. É uma hipótese. Depois eu vou analisar se a minha hipótese está certa ou se está errada, tá? Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. E isso não depende da colisão, ok? Eu sempre começo a olhar colisões por quantidade de movimento, porque eu sei que isso aí se conserva. Quem tem quantidade de movimento antes? A1 e A2. Quem tem quantidade de movimento depois? A1 e A2. E tá separadinho, ó, um sinalzinho de mais aqui no meio. Não estão se movimentando juntos, tá? Quantidade de movimento da 1 antes da colisão, M1, V1. Quantidade de movimento da 2 antes da colisão, M2, V2. E depois, M1, V1' mais M2, V2 linhas. É isso que eu sei. Como as massas são iguais, eu já vou cancelar as massas, tá? Todas elas valem 2. Velocidade 1, 5. Velocidade 2, menos 3. Por que você colocou o sinalzinho de menos, Glaucia? Porque vocês mesmos acabaram de chamar minha atenção, ó. Ele está em sentido oposto. Então, vou pôr um sinalzinho de menos, porque velocidade é um vetor. Velocidade da 1. É 1 não, é A e B. A e B. 1 e 2 era no anterior. Desculpa. Gráucia. É a mesma coisa que 1 e 2, né? Mas é A e B. VA, VB, VA, VB. Ok? A e B. Desculpa aí. Que o anterior era 1 e 2, eu fui no mesmo embalo. Velocidade da A depois da colisão, eu não sei. Velocidade da B depois da colisão, eu não sei. Nossa, você não chegou em lugar nenhum. Realmente. Não cheguei em lugar nenhum. Só cheguei aqui. VA' mais VB' vale 3. Tá. E agora? Agora eu posso ir por energia. Professora, não teria 2?
2. Desculpa interromper. Ô, Gráucia. Desculpa, só para ver se vocês estão acordados. Mentira, eu que estou muito distraída hoje, gente. Já troquei 1 por 2, olha aí a continha errada. Obrigada. Toda a quantidade de energia cinética antes tem que ser igual à quantidade de energia cinética depois. Como é que eu sei disso? Colisão perfeitamente elástica. Quem tem energia cinética antes? A e a B. Quem tem energia cinética depois? A e a B. O que vai acontecer se eu continuar por esse caminho? Eu vou cair num sisteminha matemático, gente. Tá? Quem é a energia cinética da A? MA, VA ao quadrado sobre 2. Energia cinética da B? M, VB ao quadrado sobre 2. E depois da colisão, quem é a energia cinética da A depois da colisão? MA, VA' ao quadrado, mais MB, VB' ao quadrado. Dá para cancelar várias coisas aqui. Dá para cancelar as massas, que são todas iguais. Dá para cancelar o 2 que está aqui embaixo, que são todos iguais. E aí eu substituo. VA é 5 ao quadrado. VB, se quiser, coloca o menos 3, se não coloca só 3. Afinal, energia não é vetor. VA' ao quadrado, mais VB' ao quadrado. Ok? Eu não vou por energia, eu vou por coeficiente de restituição. Isso aqui é um conceito novo para vocês. Velocidade relativa depois sobre velocidade relativa antes. Então, aqui vocês vão ficar com a expressão VA' ao quadrado, mais VB' ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9. Então, VA' mais VB' ao quadrado vai ser 34. E aí resolve o sisteminha matemático com essas duas expressões, ok? Se eu for por velocidade relativa, a colisão é perfeitamente elástica. O E vale 1. Quem é a velocidade relativa depois? Olha, depois da colisão, se eu admitir na minha hipótese que o B e o A, os dois vão para a direita, é porque o B está mais rápido do que o A. Senão vai ter outra colisão de novo, né? Então, a velocidade relativa aqui vai ser VB' menos VA'. Colisão perfeitamente elástica, o E vale 1. Tá. Velocidade relativa antes da colisão. Olha a situação no desenho antes da colisão. Imagina que você está sentadinho na bolinha A. Para você que está sentadinho em cima da bolinha a bolinha B está se aproximando. E com que velocidade a bolinha B está se aproximando? A bolinha B, ela não está com 3. 3 é para um referencial inercial. A bolinha A não está com 5. 5 é para um referencial inercial. Para quem está na bolinha a B se aproxima a 8 metros por segundo. Então, ó, é 5 mais 3. Quando é a aproximação, eu somo as velocidades. Daqui eu tiro, então, que VB' menos VA' é 8. Isso aqui é uma maneira de eu resolver, tá? Então, eu tenho 3 expressões. Eu não preciso de 3 expressões. Eu preciso de 2. Ou eu uso quantidade de movimento e energia, ou eu uso quantidade de movimento e coeficiente de restituição, ou, se quiser, coeficiente de restituição e energia cinética. Tanto faz, escolhe 2. Eu vou pegar aqui, ó, VA' mais VB' igual a 2, que é a minha primeira expressão, e a segunda expressão, que é VB' menos VA' igual a 8. E eu ainda vou resolver esse sisteminha matemático somando. Quando eu for somar, eu tenho um VA' positivo, um VA' negativo, eu cancelo os dois. Sobra para mim 2VB' igual a 10,
V, B' é 5. Beleza, positivo. O que significa que realmente o B, depois da colisão, vai para direita. Ó, velocidade positiva. Minha trajetória era positiva. Ele inverteu o sentido do movimento. Só que eu admiti que o A também ia para a direita. Vamos ver se o A também vai para a direita. Pego esse resultado que eu achei e substituo em qualquer uma. Vou substituir na primeira. VA' mais VB' é 2. VA' mais 5 é igual a 2. VA' é menos 3. Opa, deu negativo. O que significa esse VA' ter dado negativo? Que a minha hipótese está errada. Ó, o VA não vai para a direita, Gláucia. A direita é o sentido do movimento. O VA, ele vai para a esquerda. Eu preciso refazer o meu exercício inteiro? Claro que não. Eu preciso interpretar o meu resultado. Tá? Se eu tivesse admitido que o meu VA' fosse para a esquerda, logo de cara, aqui nem ia aparecer sinalzinho de menos, eu ia estar certinha. Tá? Ou então apareceu aqui o sinalzinho de mais, VA' deu positivo. Opa, tô certo, ó. Eu admiti que positivo era para a direita, minha trajetória aqui, ó, positiva para a direita. O VA' deu um valor positivo, então eu acertei a minha hipótese. Tá certo? Como o meu VA' está com um sinal diferente do que eu atribuí para a trajetória, eu, então, fiz uma hipótese errada. Era o que eu queria fazer no princípio. Eu queria admitir uma hipótese errada para mostrar para vocês que, mesmo admitindo uma hipótese errada, o meu resultado dá certo. O que eu preciso saber é interpretar o meu resultado. Tá? Eu admiti os dois positivos para a direita, e aí eu vi que depois da colisão, o A apareceu com um sinalzinho negativo, o que significa que a minha hipótese, portanto, estava errada. O A inverte o sentido do movimento. Então, depois da colisão, eles trocam as velocidades. O A fica com uma velocidade de menos 3, que era a velocidade do B no início, né? E o B fica com a velocidade do A, que era 5. Numa colisão perfeitamente elástica de massas iguais, isso sempre vai acontecer. Ok? Pessoal, tudo tranquilo até aqui, embora a professora seja atrapalhada. Ah, tudo certo. Professora, tipo assim, não tem muita. Quer dizer, tem a ver com o exercício. A gente tinha falado que, já que os dois têm a mesma massa, o mais plausível era que o B ia responder ao que o A estava fazendo, né? Já que ele tinha a velocidade menor, né? Uhum. Então, tipo assim, o que poderia causar isso que aconteceu? Tipo, os dois, o A ir para a esquerda, sendo que ele estava com mais velocidade que o B. A colisão ser perfeitamente elástica. Foi isso que causou a inversão. A conservação da quantidade de movimento se conservou. E a colisão foi perfeitamente elástica. Não tive perda de energia cinética. Que louco. Entendi. Louco, né? Louco. Tanto é que quando você vai jogar sinuca, você presta atenção que no jogo de sinuca, por exemplo, a bolinha branca ela não tem a mesma massa das outras bolinhas, ela é maior. Ela tem dimensão diferente. Exatamente para essas coisas não acontecerem, você imaginar que vai acontecer. Quer dizer, já não é uma colisão perfeitamente elástica porque tem som. E ainda você está trabalhando com massas diferentes. Isso é, você tem que ter uma habilidade muito grande para saber jogar sinuca e acertar ali a caçapa certinho. Tá? Sinuca colisões parcialmente elásticas o tempo todo. Parcialmente elástica. Não tem inelástica ali e não tem a perfeitamente elástica. É a parcial o tempo todo. Bem legal, porque ali não conserva energia e o coeficiente de restituição não vai ser 1 nem 0, né? Ele vai ser alguma coisa ali no meio do caminho, depende do modo como você bate na bolinha, depende do modo como uma bolinha bate na outra, a angulação, para saber para que lado ela vai. É bem legal. Eu não sei jogar sinuca, eu tento, mas eu não sei. Eu nunca acerto a caçapa. Eu sou míope, então já viu, né? Se ter boa visão também ajuda no jogo de sinuca. Pessoal, terceiro exemplo de colisões para eu fazer com vocês aí antes do intervalo, tá? Esse terceiro exemplo ele é bem legalzinho. Ele é de colisão inelástica, tá?
É fácil identificar a colisão inelástica, porque depois da colisão, eles se movimentam juntos. Coloquem isso na cabeça de vocês. Falou que grudou, falou que movimentou junto, a colisão é perfeitamente inelástica. É difícil identificar a parcial e a perfeitamente elástica, tá? O que diz esse problema aqui, que é o terceiro exemplo com o enunciado que eu tenho? Depois eu pego um da lista de vocês. Um saco de areia de massa 5 quilogramas está em repouso, suspenso por um fio de massa desprezível. Entre parênteses, pêndulo balístico. Então, é algo que está pendurado e pode oscilar como se fosse um pêndulo. Então, imaginem um saco de boxe, tá? Um saco cheio de areia, e esse saco cheio de areia está pendurado por um fio. E o conjunto está parado. Fio, saco de areia, tá? Tá tudo paradinho. Ele é atingido horizontalmente por uma bala de massa 8 gramas. Então, imaginem vocês que tem um projétil de massa 8 gramas. Vou pôr aqui na horizontal, vindo na direção do saco, uma velocidade inicial, que eu não sei quanto vale. V0 da bala. Que não chega a atravessá-lo. Então, eu fiz um desenho aqui do que acontece antes da colisão. Ó, antes da colisão, tem um saco de areia parado, 5 quilogramas. Aí vem um projétil e atinge esse saco de areia. Só que ele não atravessa o saco de areia. Se ele não atravessa o saco de areia, isso significa que ele ficou alojado aqui dentro. Agora, aqui eu vou fazer uma suposição, tá, gente? Eu vou supor que esse saco seja o saco de areia molhado, tá? Por qual motivo? Porque quando uma bala atinge um saco de areia, vai sair areia do saco. O que significa que a quantidade de massa de areia do saco vai mudar. E aí o meu problema vai ficar muito difícil para eu resolver. Então, o que aconteceu? A bala atingiu o saco, não atravessou ele. Então, eu passei a ter um conjunto agora, que é o saco de areia, com um projétil dentro, que é uma bala, e o problema diz que esse conjunto se eleva a uma altura de 15 centímetros. Isso quer dizer que quando a bala atinge o saco e a bala vão sair juntos com uma velocidade que eu não sei quanto vale. E mais, eles não só vão sair juntos, como o meu conjunto vai subir. Então, se essa areia não estiver molhada, gente, vai cair areia pelo buraquinho. Tá? A tendência é isso aqui ficar oscilando, ok? E aí ele disse assim, olha, subiu até uma altura de 15 centímetros. O que o problema quer saber? O problema quer saber a velocidade inicial da bala ao atingir o saco de areia. Então, a pergunta do meu problema é o V0 da bala. Por onde eu começo? Eu começo analisando antes da colisão e imediatamente depois da colisão. Tá? Esquece que o conjunto subiu. Pensa apenas, a bala atingiu o saco de areia e perfurou ele, e o conjunto saiu com uma velocidade que eu não sei quanto vale. Tá? É isso aqui que está acontecendo. Então, eu vou escrever assim, ó, toda a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Quem tem movimento antes? Só a bala, porque o saco estava parado. Quem tem movimento depois? A bala junto com o saco de areia. Ó, é uma quantidade de movimento só. Porém, eu coloquei 2 termos aqui embaixo, ó, bala e saco, porque os dois estão se movimentando juntos. Então, antes da colisão, é a massa da bala, com uma velocidade inicial que eu não sei, e depois da colisão, é a massa da bala,
mais a massa do saco, porque eles estão juntos, e eles vão sair com uma velocidade que eu também não sei. Vamos substituir valores. Massa do saco, 0,008. Nossa, da onde veio isso, Gláucia? Eram 8 gramas. Eu converti para quilogramas. Tem que trabalhar no sistema internacional. Velocidade inicial da bala, eu não sei. Massa da bala, 0,008. Massa do saco, 5. Velocidade com que o conjunto sai, eu também não sei. Então, para que eu possa descobrir a velocidade inicial da bala, eu vou ter que descobrir com que velocidade o meu conjunto saiu imediatamente. Estou marcando aqui, ó, imediatamente após a colisão. Olha, eles saíram juntos com uma velocidade após a colisão, que eu não sei quanto vale. Ah, então vamos usar o coeficiente de restituição. Não adianta, eu não vou chegar em lugar nenhum com ele, tá? Porque ele vale 0. Então nem vou por ele, porque eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu vou pensar o seguinte: colidiu, já teve a colisão, tá? O meu conjunto imediatamente após a colisão, ó, conjunto imediatamente após a colisão, ele tem energia cinética, tá? E aí, o que acontece com essa energia cinética? Ele está subindo, ele está se elevando. Então, essa energia cinética vira energia potencial do tipo gravitacional. Então, eu vou usar aqui o conceito de conservação de energia mecânica. Logo depois da colisão. Não posso usar desde o começo, tá? Logo depois da colisão. Então, toda energia cinética se transformou em energia potencial gravitacional. Como que eu calculo a energia cinética? Massa de quem? Da bala e do saco, vezes a velocidade deles ao quadrado, dividido por 2. Cuidado para não confundir o meu apóstrofo com um 12, tá? Isso é igual. Energia potencial gravitacional é M, massa dos dois, né? Vezes G, vezes H. Consigo cancelar as massas. Joia. Daqui eu tiro, então, que o meu conjunto tem uma velocidade ao quadrado sobre 2, que é a gravidade, que vale 10, vezes a altura, que eu estou convertendo de centímetros para metros. 0,15 metros. 0,15 vezes 10 dá 1,5, que vezes 2 dá 3, o que significa que esse conjunto saiu com uma velocidade ao quadrado que vale 3, ou raiz quadrada de 3. Agora eu vou substituir essa informação que eu achei aqui, ó, na velocidade imediatamente após a colisão. Eu fico, então, com 0,008, velocidade inicial da bala, igual a 5,008, que multiplica raiz de 3. Considera aí raiz de 3 igual a 1,7, multiplica por 5,008 e divide por 5,008. Vocês vão achar um resultado aproximado de 1.084 metros por segundo. Ok? Esse aqui seria um exercício um pouquinho mais difícil, porque eu olho depois da colisão o que acontece com a energia mecânica, tá? Não posso olhar durante a colisão, porque eu sei que a energia mecânica não se conservou, a energia cinética dissipou, né? Virou calor, virou outra forma de energia. Mas eu posso usar o conceito de conservação de energia, admitindo aqui que não tem resistência do ar, que durante a subida não caia areia aí do saquinho de areia, e assim por diante.
Ok até aqui. Vou pegar mais algumas situações para analisar com vocês. E eu faço um intervalinho às 4 horas, tá? Aí depois do intervalinho eu faço a chamada. Bonitinho. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagine que eu tenho, tô aqui com um livro aberto, tem 2 exercícios aqui no meu livro, tem 3, na verdade. Eu só espero que eles não sejam da lista de vocês. 2 corpos A e B, de massas iguais a 300 gramas e 150 gramas, então não são iguais, tá? Então, tem um corpo A, tem um corpo B. Esse exemplo não tem enunciado escrito, nem no PowerPoint, nem em lugar nenhum, peguei agora, tá? A massa do A é 300 gramas, no enunciado aqui do livro. A massa do B é 150 gramas, metade da massa do A. E aí ele me deu que eles têm velocidades constantes de 1,5 e 1,2 metros por segundo, respectivamente. Eu sou destra, eu vou desenhar essas velocidades aqui para a direita. O A mais rápido do que o B, né? Peraí, deixa eu trocar aqui. O A está com 1,5 e o B 1,2. Senão o A não bate no B, né? O A tem que estar mais rápido se os dois estão indo para o mesmo lado. Determine a velocidade do corpo B após a colisão. Então, ele quer saber quanto vale a velocidade do B depois da colisão. Só que ele me disse uma informação aqui no enunciado. Admitindo que após a colisão, a velocidade do A é de 0,1 metros por segundo e seu sentido é o mesmo da velocidade inicial. Quer dizer, o A continua na mesma direção e sentido, porém, a velocidade dele diminuiu. E aí ele quer saber quanto vale a velocidade do B. Então, esse aqui, ele não perguntou o tipo de colisão, ele não perguntou nada, ele só perguntou, olha, qual é a velocidade do B? Trata-se apenas de um exercício que está na parte de colisões, mas nada mais, nada menos do que um exercício de conservação da quantidade de movimento. Toda colisão conserva a quantidade de movimento. Quem tem quantidade de movimento antes da colisão? O A e o B. Lembrem-se, são vetores. Quem tem quantidade de movimento depois da colisão? O A e o B. Usa um apóstrofozinho porque é depois, para não sair cancelando as coisas. Como é que eu calculo a quantidade de movimento do A? MAVA. Como eu calculo a quantidade de movimento do B? MBVB. Depois da colisão, MAVA' mais MBVB'. Nossa, mas nós vamos ter que converter as unidades. Não preciso, tá? Por que eu não preciso? Porque isso aqui vai estar em gramas, isso aqui vai estar em gramas, isso aqui vai estar em gramas, isso aqui vai estar em gramas. Todos na mesma unidade, o que significa que eu posso cancelar a unidade gramas, já que ela aparece em todos os termos. Então, eu posso simplificar. Seria o mesmo que dividir por 1.000, e aí vocês iam ficar com 0,3, 0,15, né? E não ia fazer diferença nenhuma no resultado de vocês. Não pode cancelar as massas, porque agora elas não são iguais, tá? 300 vezes 1,5, mais 150 vezes 1,2, estão no mesmo sentido, então não estou pondo sinalzinho de menos para nenhuma delas. Não mudou a massa do A, então 300. Velocidade do A continuou na mesma direção e no mesmo sentido, então positiva, 0,1. MB, 150. A massa, a velocidade do B é o que eu quero saber, então eu vou manter aqui o V' B. Faço 300 vezes 1,5. Faço 150 vezes 1 vezes 1,2 e depois eu faço 300 vezes 0,1. O que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, o que está somando passa para o outro lado subtraindo, e daqui eu acho que o meu V' B dá 1,6 metros por segundo. Pessoal, daqui para o resultado não teve mais física, teve só matemática, tá? Então, é uma situaçãozinha que ele me deu. Ah, é uma colisão perfeitamente elástica? Não sei.
Como é que eu faço para saber se essa colisão foi perfeitamente elástica ou inelástica? Olha o coeficiente de restituição. Olha a conservação de energia. Vamos olhar o coeficiente de restituição para saber o tipo de colisão? Vamos. Velocidade relativa depois, que é a de afastamento, sobre velocidade relativa antes, que é de aproximação. Então, para quem está no A, o B se afasta. Se o A está andando a 0,1 e o B está andando a 1,6, é como se o B estivesse se afastando a 1,5 metros por segundo. Então, eu faço uma diferença entre as duas. Ok? E a velocidade relativa antes? Então vamos pensar alguém aqui no B, por exemplo. Tem uma pessoinha sentadinha ali no B. Ela está a 1,2 metros por segundo. O carinha que está atrás está a 1,5 metros por segundo, ele está se aproximando. Mas a velocidade relativa entre eles é de quanto? 1,5 menos 1,2. Ok? E aí, quanto é que dá isso daqui? 0,3. Ok? Então, se eles estão se aproximando, como estão aí nos dois para o mesmo sentido, existe uma diferença entre essas duas velocidades. Tá, e agora? Agora você divide 1,5 por 0,3. Glaucia, mas isso deu 5. Então, você errou alguma conta. Eu errei aqui. Deixa eu ver onde eu errei. Eu errei a velocidade do B, ou eu errei a velocidade relativa. Professora, o meu VB' deu 4, não sei se eu fiz errado, mas... Peraí, vou fazer a continha, porque eu fui aqui meio que no olhômetro. 300 vezes 1,5 dá 450. 150, só se eu for obrigada a converter, mas até onde eu sei, não. 150 multiplicado por 1,2 dá 180. 300 vezes 0,1 vai me dar 30. Só se eu errei aqui na continha. E aqui ficou 150 velhinha B. Espera lá. O meu tinha dado 1,6. Pode ser que eu tenha errado essa continha. Peraí, 150 vezes 1,2. Eu até peguei a calculadora agora, 180. Eu já não estou muito boa. 450 com mais 180. 450 com mais 180 dá 630. Menos 30 dividido por 150. Que é 600 dividido por 150. Dá 4. Será que eu li alguma coisa errada no enunciado? Dá 4 mesmo, não dá 1,6. Nossa, de onde eu tirei 1,6? Dá 4. Essa matemática. Vai ficar 4 menos 0,1. Peraí. 4. Nossa, vai dar pior. Peraí que eu vou voltar aqui no enunciado. Massa do A, 300. Massa do B, 150. Velocidades 1,5 e 1,2, tá certo? Após a colisão, o A fica com 0,1. Em mesmo sentido. Peraí. A velocidade do corpo A é de 0,1 e seu sentido é o mesmo do da velocidade inicial. Gente, eu não sei onde eu estou errando aqui. Primeiro que o VB deu muito alto, né? Apesar que ele tem o dobro da massa. Espera lá, deixa eu olhar aqui. Não, filho, depois a mamãe fala com você. É que você não pode tirar minha atenção. Mamãe já se atrapalhou. Se você fica aqui do meu lado tirando atenção, filhote, eu me perco. Gente, eu não sei aqui onde eu estou errando. Aqui deu 4. Aí fica 4 menos 0,1. Mesmo assim, vai dar mais que 1. Não pode dar mais do que 1 numa colisão. E mesmo se eu converter as unidades, não vai fazer diferença.
Velocidade relativa depois fica 3,9 sobre a velocidade relativa antes, que é 0,3. Eu não sei onde eu estou errando, gente. Eu vou dar uma olhadinha e aí depois eu volto nesse exemplo com vocês. Eu vou até tirar uma foto aqui da minha tela. Aí na hora que eu fizer o intervalo com vocês, eu faço no papel. Vocês meio de pegar aqui do livro, ó o que deu. Mas eu acho que eu já tinha feito esse exercício em algum lugar, em alguma sala. Antes. Eu só vou pegar um da lista. Deixa eu ver se na lista tá dando chabu na lista de vocês. Pega a lista aí, a lista de hoje. Deixa eu achar ela aqui. É aqui. Segundo info. Ok. Eu vou pegar uns dos primeiros que tá aqui em cima. De colisões. Tá? Vou pegar esse primeirinho aqui, ó. O 330. Embora ele seja o primeiro, ele não vai ser o primeiro que vocês vão fazer da lista, tá? Lembrando vocês. Esses 4 primeiros exercícios era só para aproveitar aí a folha que eu coloquei eles. Ok? O que diz o primeiro exercício? Um corpo de massa igual a 10 quilogramas desliza sem atrito sobre um plano horizontal com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ao chocar-se frontal e elasticamente com um segundo corpo de massa igual a 15 kg, inicialmente em repouso, M1 adquire uma velocidade V1', e M2 adquire uma velocidade V2', que vale 4 metros por segundo. Determine a velocidade V1'. Então, vamos lá. Depois eu volto nesse aqui. Ou tem algum erro de enunciado nesse exercício, ou tem erro meu de conta mesmo. Não preciso achar o erro. Eu inventei de saber o tipo de colisão, vai que tem algum tilt no problema. Então, 330 aí da lista de vocês. Informações que eu posso tirar desse exercício 330. Existe um corpo de massa 10 kg. Bloquinho. Que desliza sem atrito sobre um plano horizontal com uma velocidade de 5 metros por segundo. Ao colidir frontalmente e elasticamente, então ele me disse, ó, colisão elástica. Tem alguém com o microfoninho aberto, dá uma olhadinha aí. Tem uma colisão elástica, que é frontal, com um corpo M2. E o que eu sei desse corpo M2? Ele tem 15 quilogramas. E ele está inicialmente em repouso. Então, a velocidade dele vale 0. Eu fiz um desenho do que está acontecendo aqui antes da colisão. Ele me disse que é uma colisão elástica. E depois ele está me dizendo assim, ó, teve a colisão. Aí, o corpo M1 adquiriu uma velocidade V1', enquanto o corpo M2 adquiriu uma velocidade de 4 metros por segundo. Eu estou admitindo que a velocidade do 2 é para a direita, porque o 1 estava vindo para a direita, né? Não tem como um 1 colidir com o 2, e depois da colisão, por exemplo, até pode, os dois virem para a esquerda. Até pode acontecer isso, sim. Porque a massa do 1 é bem grande. Então, vamos olhar aí nesse exercício. Bem grande não é 50% maior, vamos dizer assim. Então, vamos olhar aí o que está acontecendo nessa situação. As massas não mudaram, 10 e 15. Não importa a colisão, quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Quem tem quantidade de movimento antes? O 1 e o 2. Quem tem quantidade de movimento depois? O 1 e o 2. Então, M1, V1, mais M2, V2, é igual a M1, V1', mais M2, V2'. Massa do 1, 10. Velocidade do 1, 5. Massa do 2, 15. Velocidade do 2, 0. Isso antes da colisão. Depois da colisão, massa do 1, 10.
V1' eu não sei, massa do 2, 15, V2', eu estou admitindo positivo, 4 metros por segundo. Tá? Admiti que teve a colisão, e aí os dois se movimentaram para a direita. Se a minha resposta der negativa, significa que um deles foi para a esquerda. Então, começo com os 10 vezes 5, que é 50. O 15 vezes 0 dá 0. Isso é igual a 10 V1', mais 15 vezes 4, que é 60. Daqui eu tiro, então, que 50 menos 60 é igual a 10 V'1. Portanto, menos 10 é igual a 10 V1'. V1' é menos 1. Opa, deu negativo. O que significa esse resultado de negativo? Que a minha hipótese está errada. Eu disse que o V1' ia para a direita e o V2' ia para a direita também, mas não, ó, o V2' com 4 metros por segundo, positivo, está indo para a direita. Isso é verdade. Mas o meu V1', ele não está indo para a direita, porque a minha resposta deu negativa, o que significa que meu V1' vai para a esquerda. Eu não preciso refazer as contas, eu posso simplesmente mudar aqui a minha hipótese, tá? E dizer assim, ó, então, agora eu sei que o meu V1' é para a esquerda, porque apareceu ali um sinalzinho de menos, ok? Só interpretem o resultado, tá certo? Deixe-me ver se tem mais algum da lista que é interessante eu estar pensando com vocês. Eu acho interessante eu pensar o 332. Tá? O 332, ele dá um certo trabalho. Depois que eu terminar ele, eu dou um intervalinho, tá? O que diz o 332? Então, ele está falando que tem um corpo de massa 2 quilogramas, que encontra-se em repouso sobre uma superfície em que o atrito é desprezível. Ele chamou aí de bloquinho A. Um outro corpo B, idêntico ao primeiro, que é o A, está preso à extremidade de uma corda de comprimento 0,5 metros. Abandona-se o corpo B da posição indicada na figura, e ele colide com um A, e caminham juntos após a colisão, após o choque. Determine a velocidade dos dois corpos após a colisão e também qual a altura máxima que os corpos atingirão, medida a partir da superfície onde se encontra o corpo A. Vou ter que fazer 3 contas aqui para resolver esse exercício, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é a seguinte: existe um bloquinho B que está preso num fio aqui em cima, e o comprimento desse fio é de 0,5 metros. O que significa que esse bloquinho B vai cair, e ele vai cair uma altura que corresponde ao tamanho do fio, 0,5 metros. Bom, é isso que vai acontecer. Quando esse bloquinho B estiver caindo, eu vou pensar o seguinte: lá em cima não tinha velocidade. Lá em cima não tem mola. Mas lá em cima ele tem energia potencial do tipo gravitacional, porque ele tem altura. À medida que esse bloquinho B cai, ele vai perdendo altura e vai ganhando velocidade. Até que ele chega aqui embaixo com uma velocidade que eu não sei quanto vale, mas ele vai chegar aqui embaixo com uma velocidade VB. Bom? Se ele chegar embaixo com uma velocidade VB e ele não tem mais altura, isso significa ele não tem mais energia potencial gravitacional, não tem mola, então não tem energia potencial elástica, mas tem velocidade, então tem energia cinética. O que significa que toda energia que o B tinha antes de cair, ele tem também depois que ele caiu. Energia mecânica. Antes de cair, ela era potencial gravitacional.
Depois que ele caiu, ela virou cinética. Como que eu calculo a energia potencial gravitacional? M, G, H. Como eu calculo a energia cinética? M, velocidade do B ao quadrado, sobre 2. Consigo cancelar os M's. Ótimo. Gravidade, 10. A altura que ele caiu, comprimento do fio, 0,5. Isso é igual a MB, VB, linha ao quadrado, sobre 2. O 2 está dividindo, passa multiplicando, então 10 vezes 0,5 é 5, que vezes 2 vai me dar 10. Opa, o B chegou com uma velocidade lá embaixo que vale raiz de 10. Só que o que aconteceu com o B quando ele chegou lá embaixo com essa velocidade que vale raiz de 10? Então, ele está aqui embaixo, o B, com uma velocidade raiz de 10, colidindo com um bloquinho A, que está inicialmente parado, ok? Então, ele bate aqui no A que estava parado. Quando ele bate no A que estava parado, o problema me disse que ele bateu no A, e depois que ele bateu no A, os dois passaram a se movimentar juntos. E o conjunto subiu. Que altura o conjunto atingiu? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar o seguinte: com que velocidade esse conjunto está saindo? Eu não sei com que velocidade esse conjunto saiu. Agora é um conjunto. É o A e o B juntos. Com que velocidade eles saíram? Não sei. Mas eu sei que teve uma colisão aqui no meio do caminho, do B com o A. Se teve uma colisão, toda a quantidade de movimento antes da colisão, a quantidade de movimento depois da colisão. Quem tinha movimento antes da colisão? Só o B. Porque, afinal de contas, o A estava parado. E depois da colisão? Depois da colisão, o A e o B se movem juntos. Então, a massa do B, vezes a velocidade com que o B chegou lá embaixo, é igual a massa do A mais a massa do B, e esse conjunto sobe com uma velocidade que eu não sei quanto vale. Massa do B. Está lá no enunciado do exercício. Deixa eu voltar aqui no enunciado para pegar a massa do B. O A tem 2, o B é idêntico, né? Deixa eu voltar. Idêntico, então a massa do B é 2 também. A velocidade do B, quando ele chegou lá embaixo, é raiz de 10. Massa do A, 2. Massa do B, 2. Velocidade na qual meu conjunto saiu, eu não sei quanto vale. Daqui eu tiro, então, que 2 raiz de 10 sobre 4 é a velocidade na qual o conjunto saiu. Isso é, raiz de 10 sobre 2. O conjunto saiu com essa velocidade. Então, o conjunto saiu com energia cinética, porque saiu com velocidade. E à medida que esse conjunto subiu, essa energia cinética se transformou em energia potencial do tipo gravitacional, porque ele perde velocidade para ganhar altura. Agora eu estou olhando uma terceira fase, ó. Toda energia cinética que tinha imediatamente após a colisão, tá? Imediatamente após a colisão, virou energia potencial gravitacional. Quem é que está com energia cinética após a colisão? O A e o B juntos, que tem uma velocidade ao quadrado, que dividido por 2, virou massa do A e B juntos, vezes G, vezes H, que é uma nova altura, tá? Dá para cancelar a massa dos dois juntos. Velocidade do conjunto depois da colisão.
Raiz de 10 sobre 2 ao quadrado, dividido por 2, é igual a gravidade, que é 10, vezes a nova altura. Raiz de 10 ao quadrado é 10 sobre 4, então 10 sobre 4, dividido por 2 é igual a 10 vezes H. 10 dividido por 4 dá 2,5. 2,5 dividido por 2, depois tem que dividir por 10 de novo, né? Então, 2,5 dividido por 2 dá 1,25. 1,25 dividido por 10 vai me dar 0,125 metros. Olha, um exercício mais trabalhosinho da lista de vocês. Ah, Glaucia, você fez o mais difícil da lista? Não, na lista tem mais difícil, pode ter certeza. Tá? Tem mais difícil que esse. Então, pessoal, esse exercício da lista é o número, deixa eu voltar aqui para dar uma olhada na lista, 332. Então, da lista de vocês que eu mandei hoje, eu fiz o 330, o 332. Eu vou voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, para rever o erro daquele exercício, tá? Opa, cadê vocês? Para rever o erro do exercício. Opa! Ai, não é isso que eu quero abrir. Abri o texto que eu ia fazer com o meu filho aqui. Ai, será que eu fechei o Meet? Não, tá aqui, tá aqui. Não, não tá. Ah, meu Deus. Pera lá. Oi, alguém tá me ouvindo? Eu acho que eu fechei o Meet. A gente tá ouvindo a senhora, professora. Mas eu não sei onde vocês estão. Vocês estão me ouvindo, mas eu não tô. Ai, tá aqui em cima. Peraí, vocês estão aqui. Tem a aula. Tá aqui vocês. Aí. Então, pessoal, vamos fazer um intervalinho. São 4h05. Eu vou fazer um intervalinho aí de 15 minutos com vocês. Eu volto às 4h20, tá? E aí eu já dou uma olhadinha no que eu errei nesse exercício que eu inventei aqui do livro agora há pouco, que eu peguei. Tinha um livro aberto, eu catei o exercício, cismei de fazer, e o resultado não tá dando certo. Vou descobrir aqui onde eu errei. Deixa eu achar ele agora. Ah, já vou achar ele. Eu não apaguei a luzinha para achar ele, tá bom? E aí eu tiro dúvidas da lista que é para entregar hoje, e a gente também... Ah, tá aqui. E a gente também começa a trabalhar na lista de impulso e quantidade de movimento de hoje também, tá bom? 15 minutinhos de intervalo e a gente já volta a conversar. Eu vou parar a gravação e depois eu volto a gravar de novo, tá certo? E faço a chamada também de vocês. Então, até daqui a pouco, pessoal.